Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o nosso tema de hoje é resolução de situação problemas que envolve a função do primeiro grau. Então vocês já estão percebendo que a gente já vem de alguns estudos anteriores, de aulas anteriores, em relação à função do primeiro grau. E hoje nós vamos fazer as aplicações de seus conhecimentos sobre a função do primeiro grau em algumas situações problemas. Acompanhe comigo o nosso material, façam suas anotações e depois faça o aprofundamento pesquisando outras situações para desenvolver o seu cognitivo em relação à função do primeiro grau. Então acompanhe comigo o nosso material. Então olha só, gente, a função afim, só para relembrar, ela é dada uma função de R em R e ela é chamada função afim quando existirem dois números reais, A e B, que são o coeficiente linear e o coeficiente angular, tal que teremos a característica de uma f de x igual a ax mais b para todo x pertencente aos reais. E aí, como exemplo, nós temos uma f de x igual a 2x mais 1. E aí você percebe a presença do coeficiente a, que é igual a 2, e o coeficiente b, que é igual a 1. E aí, quando você compara com a generalização da função afim, você percebe as características principais e primordiais dessa função. Da mesma forma, acontece para a segunda situação, quando nós tivermos uma f de x igual a 4x. Ela apresenta aí o coeficiente a, que é igual a 4, e coeficiente b, que é igual a 0. Então, desse modo, nós temos aí as características fundamentais da função afim nessa situação. Agora, dado o estudo anterior sobre coeficiente angular, que ele é dado pelo a igual a tangente de alfa, igual ao intervalo de espaço de y sobre o espaço de distância em x. E também nós temos o coeficiente linear. Ele vai indicar onde a reta passará no eixo do y. Tudo bem até aqui? Sabendo do conceito e dessas duas características da função do primeiro grau, nós podemos ir a algumas situações e aplicar os seus conhecimentos acerca da função em situações do cotidiano. Então agora acompanhe comigo, primeiro exercitando. Então olha só, gente, o nosso primeiro exercitando de hoje, ele trata do seguinte assunto. Dado um tanque, e aí ele estava inicialmente com 10 litros de água, a torneira desse tanque foi aberta deixando sair a água na razão de 5 litros por segundo. E aí o primeiro comando dessa situação diz o seguinte: escrevam a função que representa a quantidade de água após o t, que é representando a representação do tempo, em segundo. E agora, pessoal, o que vocês me dizem sobre essa situação? Gente, a primeira situação aqui é vocês identificar a característica da função afim. Ela é dada pela generalização do f de x igual a ax mais b. E aí, vocês devem identificar os valores de a e os valores de b, que são a representação do coeficiente linear e do coeficiente angular. Então, olha só, dado um f de x igual, e aí vocês devem observar que, inicialmente, esse tanque já tinha 10 litros de água. Então, ele é um valor fixo, inicial. Portanto, ele será o nosso coeficiente b, certo? Agora, nós temos uma variação nessa situação. Basta vocês observarem a segunda frase dessa situação. Ela diz o seguinte: a torneira desse tanque foi aberta deixando sair a água na razão de 5 litros por segundo. Então, essa frase 5 litros por segundo, vocês observando o comando da questão, ele quer que escreva a função que representa a quantidade de água após t segundo.
Ou seja, a nossa variável, nesse caso, é o t, que é o tempo. E aí, como ele colocou acima, na segunda parte da frase 5 por segundo, vocês devem substituir o 5 vezes o tempo. Então, nesse caso, a nossa f de x para representar a situação é igual a 10 litros de água mais 5 litros vezes o tempo. Tudo bem? Agora vamos à situação B desse caso. Qual é a taxa de variação da função afim assim obtida? E aí vale lembrar que nós temos duas situações estudadas na função afim, que é o coeficiente linear e o coeficiente angular. Então, olha só, a taxa de variação nada mais é do que o coeficiente angular. Então, nesse caso, representado pelo nosso valor igual a 5. Tudo bem? Uma outra situação é quando o valor inicial da função afim será obtida. Então, nesse caso, vocês devem observar que, pelo tratamento da situação, ele iniciou o tanque inicial com 10 litros de água. Então, nesse caso, o valor inicial da função afim é igual a 10. Tudo bem? Gente, agora nós vamos a mais um exercitando, e aí vocês observarão o tratamento que nós daremos aos coeficientes angular e linear. Então acompanhe comigo mais essa situação. Calcule a taxa de variação da função, cujo gráfico é uma reta que passa pelos pontos A, de par ordenado 1 e 3, e o ponto B, de par ordenado 5 e 6. E aí vem o comando da questão. Verifique se a função afim, cujo gráfico é uma reta, se ela é crescente ou decrescente. Então, olha só, para nós resolvermos essa situação, primeiro nós vamos trabalhar o coeficiente angular. E aí nós sabemos que o coeficiente angular é representado pelo A igual a f do x2 menos a f do x1, ou seja, a imagem, certo, de y2 menos y1, dividida pelo x2 menos o x1. E esses valores são obtidos lá no domínio da função, no eixo do x. Vale lembrar que nós devemos ressaltar aqui que esse x1 deve ser diferente do x2. E aí vocês pensem com vocês o porquê dessa escrita matemática. Pense um pouquinho. Então, olha só. No ponto A, onde nós temos o par ordenado 1 e 3, conforme vocês veem na representação geométrica aí, no plano cartesiano, nós temos uma f de 1, substituindo na função, igual a 3. Ou seja, o meu valor no eixo de x, onde temos o ponto 1, ele tem um correspondente no eixo y, certo? Que é a nossa imagem. E aí nós temos como ponto lá no eixo y o número 3. E aí nós temos o ponto A, com esse par ordenado 1 e 3. Da mesma forma vai acontecer para o 5 e o 6, o par ordenado 5 e o 6. Eles têm correspondência quando eu substituir o valor de x, que é o 5, na função. E aí você encontrará a imagem igual a 6. Daí nós temos o par ordenado para o ponto B, 5 e 6, certo? Gente, substituindo agora esses valores encontrados no coeficiente angular, nós vamos ter a seguinte expressão. O A é igual a 6 menos o 3. Esses valores são da imagem, pessoal, do y2 menos y1, ou seja, o ponto final menos o ponto inicial desse intervalo. E também nós temos os valores no denominador, 5 e menos 1. Eles advêm do eixo do x, no intervalo de 5 e 1. Então, nesse caso, nós vamos subtrair 5 menos 1.
Fazendo as subtrações no numerador e no denominador, nós vamos encontrar o seguinte número racional, 3/4. Ou seja, o nosso A é igual a 3/4. Tudo bem? Então, olha só, gente. A taxa de variação é igual a 3/4 conforme o coeficiente angular. Então, em outras palavras, nós podemos dizer que a razão entre a variação dos valores de f de x e a correspondência da variação dos valores em x no intervalo de 1 e 5 é igual a 3/4. Então, nós podemos perceber que esse 3/4 sendo maior que zero, nós podemos afirmar que essa função afim ela é crescente. Tudo bem? Então, assim, nós chegamos à solução dessa situação. Pessoal, vocês perceberam que ao se trabalhar a função do primeiro grau, nós podemos obter algumas características primordiais. A primeira delas, você sabe que a definição da função do primeiro grau ela é dada pela f de x igual a ax mais b, onde esse a e o b pertencem aos reais e também o x pertence aos reais. Assim, você deve lembrar do estudo em relação ao coeficiente angular, que ele é a representação da tangente de x igual, certo, a distância de y sobre a distância de x. E aí você encontra o coeficiente angular. Da mesma forma, para o valor do coeficiente linear, onde você tem o valor em b, e ele está representando onde a reta de f de x vai passar no eixo do y, certo? Gente, eu peço a vocês que recorram à plataforma Eduque, reveja essa aula e outras aulas em relação a essa temática de função do primeiro grau, faça os aprofundamentos, construa as atividades que estão propostas na plataforma e aquelas propostas pelo seu professor. Uma boa aula e até a próxima!